Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Dalerdzon Mizoriev, de 32 anos, Saikadrami Rashabalizoda, de 30 anos, Shamsidin Fariduni, de 25, e Mukhammed Zobir Vaizov, de 19 anos. Esses quatro, nascidos no Tajiquistão e que moram na Rússia, compareceram hoje a um tribunal em Moscou, Tribunal Distrital de Basmani, que ordenou que eles sejam mantidos sob custódia até 22 de maio, enquanto avançam as investigações. Dois deles, Mirzoyev e Racha Balizoda, admitiram envolvimento no atentado. Vaizov, ferido, estava internado em um hospital, foi levado à audiência usando um catéter e uma bata hospitalar. Chegou a ser atendido por um médico durante a sessão. Racha Balizoda tinha um curativo no lado direito da cabeça. Bom, os quatro, pois, são cidadãos estrangeiros que vivem na Rússia, são do Tajiquistão. E dois deles admitiram, pois, a autoria daquele atentado covarde, terrorista, que provocou pelo menos 137 mortes, porque ainda há gente internada, então não se sabe se esse número é definitivo. O Estado Islâmico, no sábado, assumiu a autoria. Bom, a assinatura do Estado Islâmico não esclarece, não resolve, não soluciona o caso. Porque o Estado Islâmico, ele é hoje nem mesmo uma confederação. Não dá para dizer que seja uma confederação e as unidades se conversam, trocam ideias e tem, para alguns assuntos, um comando central. Não há mais comando central. Embora haja sucessão, linha de sucessão, as circunstâncias fazem com que o Estado Islâmico esteja diluído. São células e que agem por conta e risco, mas usando o nome, a grife, Estado Islâmico. Estão na Líbia, no Iraque, na Síria, no Afeganistão. E o que chama a atenção é que nos últimos anos o Estado Islâmico tem atacado apenas oponentes dos Estados Unidos. É interessante observar que um grupo que declara que seu maior inimigo são os Estados Unidos, esse mesmo grupo só tem atacado oponentes dos Estados Unidos. Governo sírio, governo iraniano, o Talibã e agora esse ataque na Rússia. Uma parte da imprensa, reproduzindo as bobagens que saem na mídia corporativa dos Estados Unidos, diz: provavelmente esses quatro caras, estrangeiros, com dificuldade, inclusive, com exceção de um deles que tinha um emprego regular perto de Moscou, mas a maioria, nem sequer, os outros três, nem sequer podiam dizer com exatidão onde trabalham, com quem trabalham. Talvez sejam discriminados como estrangeiros. E aí, revoltados, se uniram. Ora, parem com isso. Aliás, é bom lembrar que, além desses quatro, outros 7 também foram detidos.
Aquilo não foi uma ação de desesperados. Foi organizado. E mais, esses trabalhadores, eles não são militares. E, no entanto, demonstraram conhecimento e, claramente, treinamento com armas. Com aquelas armas e com explosivos. Eles não apenas demonstraram frieza e capacidade para usar com eficiência aquelas armas, como também demonstraram capacidade no uso de explosivos. Isso exige treinamento. Não há dúvida. O tipo de arma exige treinamento. Eles não chegaram ali e, num golpe de sorte, acertaram tiros com um 32, um 38 ou uma pistola semiautomática. As armas utilizadas exigem treinamento, conhecimento. Até porque eles não estavam atirando em árvores, estavam atirando em pessoas que corriam, que se movimentavam. E o número de vítimas mostra a eficiência da ação. Treinaram muito. E também no uso de explosivos. Então, diferentemente da Al-Qaeda, que, claro, sem Bin Laden, perdeu muito da uniformidade da ação, porque havia um claro comandante respeitado por todos os integrantes da Al-Qaeda, mas mesmo depois da morte do Bin Laden, por um comando americano no Paquistão, a Al-Qaeda tem um comando central. O Estado Islâmico, até pela velocidade com que seus líderes foram abatidos nos últimos tempos, virou muito mais um nome. Um nome que chama a atenção, provoca manchetes e, claro, alimenta aquela aura para os que seguem ou admiram o Estado Islâmico. O Estado Islâmico tem sido responsável, sem dúvida, por ações criminosas, terroristas no Afeganistão. É um grande problema hoje para o Talibã. O Talibã sabe que uma das suas tarefas é deter o Estado Islâmico, que tenta minar a administração pública do Talibã com atentados. Ah, mas provavelmente por causa do confronto xiita-sunita. Não, os dois grupos são sunitas. O Estado Islâmico é sunita e o Talibã é sunita. Por que os ataques ao Talibã? E mesmo no caso do Irã, xiita, são alvos aleatórios. E a ação no Irã foi mais uma ação contra um governo que hoje desde 79, né, é inimigo dos Estados Unidos e hoje com relações só não absolutamente cortadas, porque a Suíça faz uma espécie de intermediação quando é necessário. O Putin disse que depois do atentado, os criminosos tentaram fugir partindo em direção à fronteira com a Ucrânia. Não há provas disso. Mas havendo provas ou não, o Putin não disse isso à toa. Ele sugeriu a participação dos que governam hoje o solo ucraniano. E o governo ucraniano não é o que governa hoje o solo ucraniano. Ele é um cumpridor de tarefas.
E o povo da Ucrânia é a grande vítima dessa situação. Mas aí, o atentado não escondeu, não jogou para o rodapé da página, como se dizia antigamente, outra informação muito relevante. O fato de que a Rússia, pela primeira vez, fala em estado de guerra. Até quinta-feira, oficialmente, a Rússia realizava uma operação militar. Não era um estado de guerra. Inclusive, a imprensa russa era proibida de falar em guerra, mas apenas em operação militar. Mudou. Agora o governo russo diz estar em estado de guerra. Por quê? A Ucrânia não demonstrou grandes avanços na sua capacidade militar ou na sua capacidade de uma resposta militar eficiente. Você tem os ataques. E, claro, a mídia corporativa nos Estados Unidos fala em mega ataque da Ucrânia na Crimeia. Não tem nada de mega ataque. Mas o adjetivo é reproduzido no Ocidente inteiro. Por que então estado de guerra? O que mudou? Putin não declarou estado de guerra contra a Ucrânia, mas declarou estado de guerra em relação ao Ocidente, ao conjunto ocidental, liderado, governado, obviamente, pelos Estados Unidos. A OTAN. Não, porque o Stoltenberg virou um garoto de recados, né? Já é de longe, com sobras, sem concorrência histórica, o pior chefe da OTAN. Atitudes pusilânimes. Virou garoto de recado de Washington. Um defensor da intensificação da guerra. Mas o fato de ser estado de guerra não veio isolada a sua declaração. Ela veio acompanhada, a declaração de estado de guerra, de uma intensificação dos ataques russos à infraestrutura ucraniana. Não por acaso o petróleo está subindo e as ações das companhias petrolíferas, inclusive Petrobras, é óbvio, subindo. Porque também há ataques da Ucrânia a refinarias russas, mas aí é o mercado de óleo diesel, não de petróleo cru, e há ataques da Rússia à infraestrutura da Ucrânia geral. Há hoje cerca de 1 milhão de ucranianos sem eletricidade. E mísseis passaram por sobre território polonês. A Polônia protestou pateticamente, como tem sido o governo polonês no caso e no assunto. Chamou de ataques terroristas, o que é patético. A Polônia, que tem sido um corredor importante para a entrega de material bélico à Ucrânia, enviado inclusive pela Alemanha. A Alemanha é a segunda maior fornecedora hoje de dinheiro e um dos mais importantes fornecedores de armas. O Macron, covardemente, sugere envio de tropas. Covardemente porque ele está ignorando a situação do povo ucraniano. E ele sabe, é
claro que ele sabe que se tropas de um país da OTAN, ainda que não tenham a ordem expressa da OTAN, mas de um único país, mas se for um país da OTAN, se essas tropas forem atacadas, e é claro que se lá estiverem, serão atacadas, pode ser invocado e evocado e chamado e reivindicado o cumprimento do artigo do Estatuto da OTAN que determina que a organização parta em socorro de um de seus membros se esse for atacado. Alguém pode dizer, não, mas eles estão sendo atacados num país que não faz parte da OTAN, por outro país que não faz parte da OTAN. Isso não será levado em consideração, isso não será considerado, e é claro que evocado será o artigo que diz que toda a OTAN deve se mobilizar em defesa de um de seus membros. Por isso, com os tambores tocando na Polônia, com o Macron falando irresponsavelmente, e ele havia se desdito, mas depois voltou a defender a ideia. Ele não vai, os seus não irão. É fácil mandar gente para a carnificina, porque ele não vai. A elite francesa não irá. E os Estados Unidos, com o discurso sempre inflamado de que é preciso intensificar, e esse é um discurso bipartidário, de republicanos e democratas, intensificar, aí eles chamam de ajuda à Ucrânia. Não é ajuda à Ucrânia. Ajuda à Ucrânia seria reconstruir a Ucrânia, sua infraestrutura. Negociar um cessar-fogo para que a reconstrução seja possível. E tentar produzir um ambiente de negociação. Aí é impossível. Talvez seja. Mas há 71 anos há um armistício entre as Coreias. O estado de guerra permanece. Mas os tiros pararam. As mortes cessaram. Porque há 71 anos há um cessar-fogo, um armistício. Não é um acordo de paz. Não houve o fim da guerra. A suspensão da guerra. O Erdogan tentou isso. E foi assinado um acordo entre Rússia e Ucrânia em Istambul. Não foi nem em Ankara, foi em Istambul. Não foi nem na capital turca. Foi na principal cidade turca, Istambul. E aí, o Ocidente, principalmente o Reino Unido, forçaram a Ucrânia a jogar fora o acordo. E hoje, há uma lei aprovada pelo governo Zelensky proibindo negociações. É claro que isso não partiu de Kiev, é claro que isso não partiu da Ucrânia. Isso partiu do Ocidente, partiu do Boris Johnson, que também ajudou a tornar o Reino Unido um Estado vassalo. Para a vergonha de toda a gigantesca história britânica, o Sr. Boris Johnson, e agora ainda mais com o Sunak, colocaram o Reino Unido de joelhos. Como fez Olaf Scholz na Alemanha. Um sujeito que ouviu no jardim da Casa Branca o Biden anunciar que o segundo gasoduto seria desligado. Gasoduto que liga a Rússia
a Alemanha. Como o presidente dos Estados Unidos pode fazer um anúncio desse ao lado do premier alemão e esse ficar calado? E cumprir, e cumprir. O gasoduto foi alvo de um ataque no oceano e só os Estados Unidos tinham capacidade para isso. Há 3 países com capacidade real para esse tipo de operação no mar: Estados Unidos, Rússia e China. É óbvio que não foi a Rússia nem a China. Aliás, o serviço de inteligência alemão e o serviço de inteligência polonês disseram: isso foi feito pelos americanos. O que fez o governo polonês? Nada. O que fez o governo alemão, privado do gás e tendo de usar termoelétricas, usando inclusive carvão para a produção de energia? O que fez o governo alemão? Nada. E hoje, a ordem que sai de Washington é clara. É preciso intensificar a guerra. Porque se os Estados Unidos disserem: nós não apoiamos mais esta guerra, nós queremos um cessar-fogo, negociações que durem 10, 20 anos, mas que parem os ataques, e aí sim colocaremos dinheiro para a reconstrução da Ucrânia. Toda a ajuda que tem ido, bilhões, centenas de bilhões, serão usadas para a reconstrução da Ucrânia. Quem está morrendo é o civil ucraniano, é a criança ucraniana, é o velho ucraniano. Mas Macron, todo corajoso, sugere enviar tropas. Isso pode significar que a guerra entre Rússia e OTAN deixará de ser por procuração. Abre-se, escancara-se a possibilidade de uma guerra aberta. E aí entra uma questão chave. A guerra onde a rendição não é considerada. Não adianta o chanceler polonês irresponsavelmente falar: não, quando o Putin fala em arma nuclear, isso é pressão psicológica. Por que ele fala isso? Porque o seu governo recebeu uma ordem: não incentivem iniciativas de negociação. E se a derrota é tida como inadmissível ou a rendição, há a possibilidade de optar-se pela destruição mútua, pela derrota mútua, por uma guerra sem vencedores. Esse risco cresce com a declaração de que não é mais uma operação militar, é estado de guerra, de que o estado de guerra não é em relação à Ucrânia, em relação à Ucrânia permanece a operação militar. Ora, então é guerra contra quem? Contra o Ocidente e o seu gigantesco e crescente braço armado, a OTAN. Então, é um assunto que diz respeito ao mundo inteiro, porque abre-se a possibilidade de um terceiro conflito global. E, com uma possibilidade que não é gigantesca, imensa, porque há muitas considerações a serem feitas,
mas com a possibilidade de, se a derrota parece inevitável, a derrota com armas convencionais, de que se opte pelo uso de armas nucleares. Então que o irresponsável Macron, que o governo polonês, que o Reino Unido, que a Alemanha, que estão ali ao lado do teatro de guerra, porque estão na Europa, percebam, primeiro, a vergonha a que reduziram seus países, tornando-os estados vassalos dos Estados Unidos. E há, claro, um elemento que é a eleição nos Estados Unidos. E as consequências que o resultado da eleição terá. O que o Trump, se ganhar, vai fazer. O Biden já sabemos, é o que ele está fazendo. E aí com mais desenvoltura ainda. O Trump não se sabe. Até porque, primeiro por ser imprevisível, segundo porque várias vezes ele disse que ia fazer uma coisa e não fez, fez outra. Então ninguém deve apostar que com o Trump haverá incentivo a negociações. Mas o estado atual é crítico e amplifica, aumenta a possibilidade de uma guerra internacional. Meu caro Danilo Gobato. Lembrando que o tema de abertura, o comentário do Cláudio Zaidan, fica sempre disponível em podcast. É só acessar, pesquisar, procurar por Entendendo a Notícia no seu agregador de podcast favorito. Já vai encontrar ali o tema do comentário de hoje do Cláudio Zaidan. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai para um rapidíssimo intervalo e na volta tem mais notícia, informação e prestação de serviço aqui no Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio.